Olá, boa noite. Nós Olá. somos alunos da FACA, estamos cursando o 5º período de farmácia e viemos aqui nesse estúdio entrevistar um amigo da gente chamado Jadson, que é ex-usuário de cocaína. Eu, Ifigênia, Genilda, Gilvânia Castro. e faltou o outro, nosso colega Aleph, não pôde comparecer, mas faz parte da equipe. Primeira pergunta para o nosso entrevistado. O que te levou a experimentar a cocaína? Uma das coisas que me incentivou mais foi a questão da amizade, né? O fato da amizade influencia bastante e facilita bastante você entrar. Até porque quando você entra, né, os amigos, muitas das vezes os amigos falam que é uma coisa boa, né? Todo mundo sabe que é algo ruim, mas sempre fala que é bom. Parece que sente o desejo e o prazer de ver outra pessoa fazendo o mesmo que você faz, né? Se todo mundo falasse a verdade, que não presta, que traz terríveis consequências, eu creio que ninguém entraria, né? Mas muitas das vezes os próprios amigos falam, não, rapaz, é bom, e no intuito de que você entra para que você não venha se embriagar. A maioria das pessoas que entram no mundo da cocaína, que foi o meu caso, entra com o intuito de não se embriagar, entra com essa ilusão, e foi com essa ilusão que eu acabei entrando. Então, aí no caso você falou que entra com o intuito de não se embriagar. No caso, o uso da cocaína induz a pessoa a usar mais álcool? É mais ou menos assim? Pelo menos no meu caso, né, quando eu entrei com o intuito de não se embriagar, de poder beber mais, de curtir mais, de estar mais ativo, né? No caso, bebe muito, não se embebeda justamente pelo uso da cocaína. O uso da cocaína, esse foi um dos casos. Mas depois que eu comecei a usar bastante mesmo, todas as vezes que saía final de semana para curtir e comecei a usar, eu deixei de usar não pelo fato da bebida, mas sim pela necessidade do vício, né? Que acabou sendo um vício, na realidade, né? Sim, sim. Então, no caso, você perdeu o controle. Começou a perder o controle do uso? Na realidade sim. Hoje eu admito que perdi o controle, mas na época eu sempre dizia que tinha o controle sobre ela, mas nunca tive. E conte pra gente, quanto tempo durava uma reação assim, mais ou menos? Você lembra? Na realidade eu não sei dizer assim quanto tempo durava, até porque eu usava a noite toda. Quando acabava eu mandava comprar mais, né? Não existe assim, ao contrário da maconha. Eu usei uma vez a maconha e usei e tive 3 sensações, né, terríveis, que eu não gostei. Uma foi fome, outra foi vontade de ter relação, e depois me deu sono e só me acordei no outro dia. Não gostei da sensação do uso da cocaína ou da maconha, e aí não usei mais. Mas a cocaína eu usava a noite toda, né? Sim. Até chegar ao ponto de não aguentar mais e ir para casa, né? E quando você começou a fazer uso da cocaína, seus amigos se afastaram de você? Você se afastou dos seus amigos? Não, pelo contrário, meus amigos sempre estiveram comigo, porque na realidade não eram meus amigos, né? Eram os companheiros. Eram companheiros de farra. Do vício. Né? Meu amigo é minha esposa, meu amigo é meu pai, meu amigo é minha mãe e, acima de tudo, Deus, né? Ele é meu amigo, porque na hora que eu mais precisei foi ele que me socorreu. Quem apresentou a cocaína a você? Quem te ofereceu? Agora no momento eu não estou lembrado, mas eu creio que tenha sido um amigo. Mas já era alguém do seu ciclo de amizade? Com certeza. Sempre que do ciclo usava de e você não sabia? Sempre é alguém que você conhece, né? Sim. Quando eu entrei na cocaína, eu percebi que muitas pessoas usavam, pessoas que eu nem imaginei que poderia usar. Não importa a idade, né? Não importa o sexo, né? A droga nem a classe social, ela não olha para essas coisas, né? Ela só quer saber se você quer dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, ela lhe pega, né? Para você ter uma ideia, eu com acho que 11 anos eu me viciei no cigarro, né? Pelo fato de meu pai fumar muito dentro de casa, e algumas vezes ele até pedia para eu acender ali para mim o cigarro. Aí eu comecei a acender no fogão com a mão, né, e levava para ele, mas depois eu comecei a dar um trago, 2, e aí depois, através de um amigo, né, um parente meu, um primo, eu vi um primo uma vez fumando, e aí ele chegou para mim e disse: se você não der um trago, né, eu vou dizer a seu pai que você estava fumando, vou mentir. E aí eu, com medo, no meio de um monte de menina, né, naquela época, querendo, né, se eu dar uma de bam, né, que você acaba ficando com vergonha. Aí eu cheguei e fui dar um trago, aí eu não sabia tragar, ele disse: não é assim não, e me ensinou
como tragava, e depois daquele trago que eu dei, parece que foi como se uma porta se abrisse, né? Depois daquele dia, um dia depois, eu já estava fumando minha carteira de cigarro por dia. Nossa. E aí eu me viciei no cigarro e aí a tendência foi abrir outras portas para outras drogas. Isso, no caso, aos 11 anos foi? Aos Você 11 anos. experimentou o cigarro. Cigarro. Depois do cigarro, aí você conheceu mesmo a cocaína. Depois o do álcool, cigarro, né? Porque o depois álcool de também, muitos anos. o né? álcool também é uma droga. Mas o álcool foi quando eu estava, acho que com uns 17 anos, porque assim, eu fui muito criado, mas eu era muito preso. Meu pai não me deixava muito sair. Sim. Né? Que eu acho que também isso é muito ruim quando você tem um filho, você não confia no seu filho, não dá. Eu acho que a confiança você tem que dar logo cedo para que ele venha assim adquirir responsabilidade, porque quando você prende muito e você solta, você parece que você está soltando um passarinho que estava muitos anos preso numa gaiola. Então ele se sente na liberdade de fazer tudo que ele não pôde fazer, De aproveitar. Né? De aproveitar o tempo perdido, né? Mais ou menos isso. Justamente. Qual é a sensação da cocaína? É de prazer, é de bem-estar? Qual é a sensação dela no seu corpo? Alucinação, alguma coisa assim. Não, eu só me dava, a garganta ficava ressecada, me dava muita vontade de beber e ficava ligado. Ligado. Não Mas me dava tinha paz, sono. uma paz falsa nesse momento? Não. Sentia muita alegria, muito prazer, assim, nas coisas? Não. Bem-estar? Não. Era só ficar ligadão mesmo, ficar né? ligadão e vontade de aproveitar. beber, aproveitar, curtir. Só. Ao contrário de algumas outras drogas que, assim como eu vejo testemunho de outras pessoas que usaram outras drogas, eu nunca quis porque eu sempre tive medo. Como eu tinha uma facilidade muito grande de me viciar nas drogas, eu tinha medo de entrar no crack ou em outras coisas e acabar não tendo como sair, né? Que foi o caso da cocaína, né? Que eu não tive condições nenhuma de me libertar, de sair. Então foi aí que eu tive um despertar. Quando eu percebi que chegava no final de semana, eu dizia, esse final de semana eu não vou usar. E aí eu acabava usando, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava perdendo o controle, Você perdeu o controle da situação, né? Que eu Sim. acho que isso é muito importante, é você perceber que você não tem controle sobre aquilo ali. E é bom também as pessoas que têm parentes, né, que estão na droga, eles entendam que ele muitas das vezes quer se libertar, mas ele não consegue. Né? Mas e quando você já realmente assim, você pediu a Deus para te libertar, e aí muitos colegas seus ainda queriam te induzir a não se libertar desse vício? Não, na realidade, quando eu senti essa vontade de me libertar, como você falou, né? Sim. E quando eu percebi que eu não tinha controle sobre aquilo, eu entendi que ninguém podia me ajudar. Eu entendi que meus pais, mesmo que eles soubessem, eles não podiam me ajudar. Minha esposa, que sempre esteve do meu lado, ela não podia me ajudar. Eu entendi que ninguém podia me ajudar, nem eu mesmo podia ajudar a mim mesmo, por mais que eu quisesse, porque aquilo é um vício, é uma dependência química. Mas como minha família é uma família muito religiosa, né, e eu sempre fui educado, né, sempre fui orientado, principalmente pela minha avó, na questão de que existe um Deus que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, eu entendi que naquele momento eu estava precisando dele. E aí eu bebia na sexta e no sábado, usava droga na sexta e no sábado, e quando foi no domingo, todo domingo eu ficava acabado, né? Eu ficava com aquela ressaca, aquele mal-estar, porque na realidade quando você entra na cocaína, você chega a um ponto de que você entra na depressão, você fica depressivo, né? Essa é uma das consequências da droga. A dependência. Isso, da dependência. Você fica depressivo. Por quê? Porque você fica dependente dela. Você perguntou se traz uma alegria. Não, traz uma dependência. Você começa a achar que só existe alegria quando você está na farra, quando você está usando a droga. Mas quando passa aquilo ali, você fica depressivo. Você fica como se você tivesse a necessidade de usar de novo para viver aquilo que você viveu lá atrás, né? E aí eu fui e orei a Deus, pedi a Deus. Eu comecei a orar ao Senhor e pedi ao Senhor que Ele me ajudasse, que eu não tinha condições de me libertar, de sair daquela situação a qual me encontrava. E eu me lembro que depois dessa oração que eu fiz, muitas coisas aconteceram. Esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo. Foi eu reconhecer que eu precisava de uma ajuda e que a única ajuda que eu poderia adquirir naquele momento era o próprio Senhor. Naquele momento você estava decidido a deixar a cocaína. Naquele E procurou momento forças eu em estava Deus. decidido a receber uma ajuda de alguém que poderia me libertar. Sim. E você sabia que não ia ser fácil, né?
que tinha que eu ter sabia forças. eu sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que não dependia só de mim. Porque, na realidade, a dependência química, o fato de você deixar o vício, não depende só de você. Né? Precisa ter um amparo maior, precisa ter uma ajuda maior, né? Para que você possa ter a condição de se libertar. Né? Só o fato de você usar os medicamentos, que muitas das vezes são disponibilizados pelo sistema de saúde, não é suficiente. Se você for nas clínicas de recuperação, você vai perceber que lá eles dão medicamento, mas acima de tudo tem a palavra de Deus. Porque se não tiver a palavra de Deus, não tiver a presença de Deus no ambiente, não há transformação verdadeira no ser humano. Sim. Né? Então foi isso que aconteceu na minha vida. Quando eu orei, Deus ele criou situações na minha vida, ao qual eu vim chegar no local certo e no ambiente certo para que eu viesse receber a transformação que eu precisava. Né? E fora isso, eu tinha vários outros problemas dentro de casa. Eu não tinha só o problema da droga. Né? Eu tinha um casamento que vivia em constantes problemas. Era separações, era discussão, era brigas dentro de casa. E que eu não entendia. Né? E depois que aconteceu tudo isso na minha vida, foi que eu vim entender que o problema era bem maior do que o que eu imaginava. Mas esse problema familiar, né? Era por conta da cocaína? Foi uma consequência? Não. Já veio antes disso, né? Minha esposa jamais ela foi contra mim na questão da droga. Ela sempre me apoiou. Né? Ela sempre esteve do meu lado. Né? Ela foi um pilar para que eu viesse não me entregar ainda mais, porque eu acho que se ela tivesse me deixado na situação em que eu estava, eu acho que eu poderia ter chegado ao fundo do poço. Então ela sempre esteve do meu lado, nunca me julgou, nunca me criticou, sempre me apoiou. Você passou quantos anos usando? Uns 4 anos, mais ou menos, usando cocaína. Mas foi suficiente para entender que eu precisava sair dela o quanto antes. Qual o conselho que você daria para os jovens que querem entrar, querem experimentar, para não ficar de fora, para não ficar desatualizado? Uma pergunta complicada, porque eu acho que o problema não está no jovem, o problema está nos pais. Porque os pais, eles precisam dar uma orientação aos jovens. Os pais, eles precisam colocar os jovens nos caminhos do Senhor. Não é o fato de dizer, não, o pai colocou o filho no caminho do Senhor, ele não vai entrar. Não, ele vai entrar. Mas o problema não é você entrar, o problema é você saber como você vai sair da situação a qual você entrou. Porque, como eu falei, eu sempre tive uma família, né, que vivia de acordo com a palavra de Deus, e a minha família sempre me orientou, mas isso não foi o motivo pelo qual me fez eu não entrar, porque eu entrei, mas foi o motivo que me fez eu sair da situação. Então é muito importante os pais colocarem os filhos nos caminhos do Senhor, né? Mas não é você colocar seu filho, é você também fazer parte. É os seus filhos olhar para você e dizer, poxa, minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus, né? E ele vendo o que você faz, ele também vai fazer. Ele pode se desviar? Pode. Qualquer um de nós estamos sujeitos a cair. Mas existe um Deus que pode nos levantar. Isso é o que importa. É você entender que existe um Deus que no momento em que você precisa, Ele está com a mão estendida para lhe levantar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu entendi que naquele momento eu tinha um Deus que podia me libertar. Mas se eu não tivesse essa orientação na minha família? Quantos jovens hoje estão na droga e não sabem disso? Não sabe como sair. Ele quer sair. Por quê? Porque ele sabe que ele é uma vergonha para sua família. Ele sabe que ele muitas das vezes é motivo de chacota. Ele sabe que não tem condições de sair daquela situação. Mas ele precisa saber que existe um Deus que tem a capacidade de libertar. E se você for nas clínicas, você vai ver que Deus ele tem libertado muitas outras pessoas aí, né? Que poderia muitas das vezes ser liberto muito mais fácil se eles tivessem tido uma orientação dentro de casa, mas muitas das vezes não tem. Então muitas das vezes os pais querem colocar os problemas de quem? Nos filhos. Você entrou porque você quis, você entrou porque eu sempre disse a você que não era para você fazer. Sim, mas você mostrou a ele que se ele viesse algum dia entrar, tinha alguém que poderia tirar? Tem que dar o exemplo, né? Entendeu? Então é isso que precisa muitas das vezes. Mas o que eu queria dizer também ao jovem é que olhe com quem você anda, né? Muitas das vezes nós temos o costume, né, de dar ouvidos, muitas das vezes às pessoas da rua, mas também não quer dar ouvido às pessoas que estão dentro de casa. Conte pra gente, assim, você sofreu abstinência? Que geralmente sofre, né?
quando está tentando deixar? A abstinência que eu sentia quando eu estava usando. Não Só dava quando vontade de estava parar. usando? Sim. Mas, assim, eu cheguei num ponto que eu estava naquela situação de que, assim, na semana eu não usava, sabia que tinha minha rotina, tinha que trabalhar, tinha que sustentar minha família, mas quando chegava o final de semana, ali era meu dia. Era sagrado. Ali era meu dia de viver aquilo que aparentemente me trazia uma Não sensação... conseguia ficar nem um final de Isso. semana sem usar. Não. Muito parecido com o alcoólatra, né? Que geralmente bebe Às os vezes fins de arrumava, semana que eu sou todo. pedreiro, eu arrumava um bico no final de semana, ficava doido para chegar em casa para gastar todo o dinheiro que eu ganhei no final de semana. Ok. A gente só tem a agradecer a você pelo seu lindo testemunho. Amém. E que Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Vocês também. Muito Espero grata que- mesmo por essa... Espero que esse testemunho venha edificar outras vidas, né? Sim, Que outros jovens venham compreender que a droga não é aquilo que muitas das vezes falam, né? Que é uma coisa boa, né? Se fosse bom, nós não íamos ver tantos jovens, né? E tantos pais de família, tantas famílias destruídas por causa da droga e Isso tantas mesmo. pessoas, e tantas clínicas aí abrindo e ainda sendo pouco para tantas pessoas que estão no mundo da droga. Então, pessoal, acabamos de entrevistar aqui nosso amigo Jadson. Ele nos contou uma linda lição de vida, né? Uma história nos mostrando um pouco os aspectos históricos do uso da cocaína, as consequências que ela vem causar na vida, né, do usuário. Foi um trabalho, né, que nós desenvolvemos da disciplina de toxicologia, né, do nosso curso de farmácia, com o nosso professor Américo Azevedo. Então, nós mostramos um pouquinho, né, do que devemos compreender sobre o uso da cocaína, exatamente para manter a distância, né?